Olá pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Neme, da disciplina Processo Civil 3, Processo de Execução e Procedimentos Especiais. Dando continuidade à nossa matéria, hoje eu estou postando o vídeo do nosso encontro, que seria o nosso encontro presencial da noite de hoje. Trata-se do tema de nulidades no processo de execução. Esse tema é um tema muito importante na prática, porque especialmente quando você analisa ele pelo viés do executado. É muito importante que o exequente conheça isso para evitar. Eu não vou nem dizer do dever do magistrado que ele tem de conhecer esse tema, afinal de contas, é o magistrado que tem o dever de manter sempre, de evitar, né, qualquer nulidade no processo de execução. Esse é um dos deveres do juiz do artigo 112 do Código de Processo Civil. Mas é muito importante pelo lado do executado, porque pro executado, esse pode ser um dos viés de defesa, né? Na minha atuação profissional, a gente acaba acompanhando muitas execuções fiscais e esse é um dos pressupostos que a gente analisa, se não existe nenhum desses vícios, porque um desses vícios poderia ensejar na nulidade da execução, o que para o executado é, em certa medida, digamos, vantajoso. Antes de mais nada, é importante lembrar a teoria das nulidades da teoria geral do Código. Para o processo civil existem dois tipos de nulidade, as absolutas e as relativas. Nulidade absoluta é aquela que ela não é convalidável, ela é nula de pleno direito, ou seja, é nulo, não tem o que fazer, tem que anular o ato e todos os atos dela decorrentes. A nulidade absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição e o juiz pode conhecer de ofício. A nulidade relativa, a seu turno, ela é uma nulidade convalidável. Ou seja, se ninguém reclamar, segue o jogo. Ou seja, o processo vai seguir e aquela nulidade vai ser convalidável. A nulidade relativa, ela deve ser alegada pelo interessado no primeiro momento, ou seja, se num primeiro momento em que ele tiver a oportunidade de se manifestar no processo após ter ciência da nulidade, ele não o fizer, isso vai ensejar a convalidação do ato pela preclusão. Ou seja, se por exemplo, o executado ver uma nulidade relativa e não falar nada, preclui o direito dele fazer isso e aquela nulidade passa a ser convalidável. As nulidades relativas, o juiz não pode conhecer de ofício, porque elas atendem o interesse de alguma das partes. Se o interessado não fizer, na primeira oportunidade que se manifestar no processo, preclui o direito de manifestar essa nulidade. Na execução, aplica-se a mesma regra da teoria geral do CPC. As nulidades absolutas existem e as nulidades relativas. O que a gente vai estudar hoje, especialmente o artigo 803? Eu gostaria que ficasse muito claro. As nulidades do artigo 803 são nulidades absolutas. Uma regrinha bem simples que eu não sei, né, que o professor de teoria geral do processo explicou para vocês. Como distinguir uma nulidade absoluta de uma relativa? Fácil. As nulidades relativas não estão expressas no código. Toda vez que o código expressamente dizer tal coisa é nulo, tal coisa pode ser anulado, não é válido isso, implicitamente o código está dizendo que aquilo é uma nulidade absoluta. Então a regra do 803, que diz, é nula a execução C, não precisa nem continuar, isso é uma nulidade absoluta. Ou seja, essas nulidades aí previstas, elas não são convalidáveis. Não adianta, não vai precluir, o juiz pode conhecer de ofício, inclusive é o que diz o parágrafo único, e principalmente, se descobertas essas nulidades, não se mantém incólumes os atos. Vai ter que anular tudo e voltar do ponto inicial onde a nulidade foi instalada. Se foi na citação, anula o processo inteiro até a citação. Se a nulidade é do título, como o título, ele que subsidia a execução, anula-se a execução inteira. No terceiro caso aí, ausência de condição ou termo, isso é um vício do título também, na verdade um vício da obrigação. Como ela subsidia o título e como o título subsidia a execução inteira também vai por água abaixo. Então esse é o primeiro ponto muito importante de ser destacado quanto a isso. Um segundo ponto, que a gente vai voltar também a tratar dele bastante em defesas do executado, chama-se exceção de pré-executividade. Bem, vamos aqui a uma história breve da onde veio essa exceção de pré-executividade e por que ela é tão importante na execução. No Código de 73, e principalmente antes do Código de 73, no Código de 1946, a defesa do executado é
como é até hoje, os embargos de execução. Se você é executado, você tem que embargar a execução para se defender. Porém, no Código de 73 e no anterior, os embargos eles exigiam garantia do juízo. Então, se você está sendo executado em R$1 milhão, você tem que primeiro garantir o juízo, ou seja, oferecer bens à penhora ou depositar em juízo esse R$1 milhão, para só então poder embargar. O caso foi que lá na década de 40, o Pontes de Miranda, que é um jurista muito famoso, muito conhecido, defendia uma empresa em São Paulo. E essa empresa em São Paulo foi executada lá no estado do Pará, se eu não me engano, ou lá no norte do país, por uma outra empresa que apresentou um título frio, um título falso, um título que não era um título executivo. Num valor, vamos dizer assim, astronômico, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais. Só que o cliente do Pontes de Miranda, se quisesse se defender, deveria então primeiro garantir o juízo, ofertar bens à penhora a esse valor para então apresentar os embargos. E o Pontes de Miranda ficou confabulando de como resolver essa situação jurídica. E ele então sugeriu, ele criou um instrumento. Ele foi lá e falou assim, não, tem que ter uma forma de se defender. Ele chamou esse instrumento de exceção de pré-executividade. E, digamos assim, ele foi lá, apresentou essa defesa e disse, a exceção de pré-executividade serve para quê? Pontes de Miranda diz, olha, o executado tem que ter uma defesa para apresentar nulidades absolutas, sem ser por meio dos embargos. Essa caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que na época analisava questões cíveis, que acolheu a defesa do Pontes de Miranda, e então nós ficamos com isso na nossa tradição jurídica. A exceção de pré-executividade, ela tem tudo a ver com nulidade absoluta. Para que ela serve? Ela é um meio de defesa do executado, e acalmem-se, porque nós vamos voltar a falar disso mais adiante, e ela serve para quê? Sempre que o executado se deparar com uma nulidade absoluta, ele pode se valer dessa chamada exceção de pré-executividade. Isso nada mais é do que uma mera petição no processo. Ele peticiona e fala, a nulidade está aqui. E por meio dessa exceção de pré-executividade, o juiz pode conhecer essa nulidade, mesmo sem precisar garantia do juízo, sem precisar embargar, sem nada disso. Talvez, quando a gente falar um pouco mais à frente sobre os meios de defesa do executado, faça mais sentido a utilidade da exceção de pré-executividade. Para o momento, eu gostaria que vocês se recordassem de duas coisas. Primeira delas, 803 do CPC, as nulidades de execução ali previstas, são nulidades absolutas. Tem que saber aquelas três. E saber também que para combater nulidades absolutas, o Código permite a exceção de pré-executividade, que é uma defesa do executado exclusivamente para matérias de ordem pública, no caso, então, as nulidades absolutas. É mais ou menos isso aí que está no material. Eu coloquei ali um texto pequeno sobre exceção de pré-executividade no meio. E aí, enfim, as demais regras ali sobre, digamos, nulidades na execução. É importante destacar isso aí, que nós estamos seguindo a ordem que o Código apresenta esses temas, tá? Por que eu estou falando de nulidade após petição inicial? Porque é a ordem que o CPC apresenta. Dentro da teoria geral da execução, e esse é um dos últimos temas da teoria geral da execução, vocês verão que após petição inicial vem as nulidades da execução. E aí, por isso, então, eu apresento o tema nessas ordens. Sugestão de estudo. Deem uma lida no CPC. A aula de hoje basicamente contempla aí 3, 4 artigos. Deem uma pesquisada ou leiam um texto que eu coloquei, que é bem curto, sobre exceção de pré-executividade. E sigam a bibliografia indicada na disciplina. A execução tem muita doutrina e exceção de pré-executividade é um tema que a gente vai voltar a tratar nos meios de defesa do executado. Um bom estudo para vocês, um excelente fim de semana. Se Deus quiser, na semana que vem teremos notícias melhores e quem sabe num tempo mais breve retornaremos aos nossos encontros presenciais. Um grande abraço e até a próxima.